Olá a todos que nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais do Centro Espírita Passo de Luz, que fica com sede aqui na cidade de Buriti dos Lopes, no estado do Piauí. Então, hoje, na nossa reunião pública, teremos como tema a lei do trabalho, necessidade do trabalho. Quem puder e quiser conferir com mais calma, tiramos o nosso conteúdo do Livro dos Espíritos, certo? Pois bem, antes da gente iniciar a nossa palestra, vamos dar aqui alguns avisos muito importantes da nossa casa. Vocês vão vendo aqui embaixo, quais as atividades que estão passando aqui embaixo na timeline da palestra. As atividades da casa. Segunda-feira temos o atendimento fraterno, que pode ser agendado durante toda a semana, até 6 horas de segunda, e aí você tem um atendimento especializado com os trabalhadores da casa. Terça-feira é dia de reunião pública, só que as nossas palestras elas ficam todas salvas no nosso canal, então a gente tem aí uma centena de dezenas de palestras já gravadas. Por conta da pandemia, nós optamos ainda em não fazê-las presencialmente. Na quarta-feira, os trabalhadores médios da casa estudam. Temos também uma vibração. Então, as pessoas que quiserem colocar os nomes no caderno de vibração, sintam-se à vontade, podem colocar aqui nos comentários como que a gente faz esse processo, que a gente vai orientar. Na sexta, também fazemos um trabalho de Evangelho no Lar, também de forma virtual, ou pelo Zoom ou pelo WhatsApp, que a gente pode estar fazendo o Evangelho na sua casa, através da internet. Então, aqueles que também tiverem interesse, só colocar aqui o seu nome ou mencionar um desejo nas redes sociais ou procurar um dos nossos números da Casa Espírita, tá bom? Ou também procurar qualquer um dos nossos membros. Durante o sábado, já estamos aí praticamente mais da metade do curso Noções Básicas da Doutrina Espírita. Aqueles que querem conhecer com maior profundidade, temos as nossas aulas que acontecem às 4 horas do sábado, presencialmente, respeitando todos os protocolos da Covid-19, distanciamento, máscara, lá na casa mesmo Centro Espírita, que fica lá na rua Enoque Castelo Branco, 4 horas. Aqueles que tiverem interesse poderão ir assistir. E aos domingos, de forma quinzenal, temos o trabalho especializado da casa, o posto Mãe, posto de assistência espiritual Mãe Zeferina, que acontecerá sempre o corte da cesta para os trabalhadores, bem como a entrega da sopa fraterna, que acontece às 11 horas, às famílias carentes de Buriti dos Lopes. Então também são respeitados todos os protocolos na forma de drive-thru, então não há aglomeração no centro. Também há feito um tratamento espiritual de forma de passe e corrente magnética. Então, sintam-se todos à vontade em conhecer a nossa casa. Também não esqueça de curtir e compartilhar aos seus amigos, porque é importante para a divulgação que essa mensagem chegue a muitos e outros lugares, certo? Então, antes daqui também de expor o tema de hoje, nós vamos ler uma mensagem e iniciar com a nossa prece. Só não esqueça de pegar seu copo com água ou uma jarra com água, porque logo após a palestra terá fluidificação e passe virtual. Vamos lá? Hoje eu escolhi aqui um poema titulado Vida, do livro Parnaso Lentum, psicografado de Chico Xavier e de muitos autores desencarnados.
Escolhemos hoje Vida, de Edmund Xavier de Barros. Vou ler. Vida, nem a paz, nem o fim. A vida apenas, é tudo que encontrei e é tudo que espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvazia-se a vaidade, os júbilos e as pernas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda a terra, os planos que descobres, fala de tua luz aos mais vis e aos mais pobres. Renova o coração do mundo impenitente. Diz aos homens, sem Deus, os círculos escuros, que além de gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. Então, que poema maravilhoso, né? A gente agora vamos fazer a nossa prece. Neste momento, vamos pedir ao nosso Pai Maior um obrigado por estarmos vivos, tendo a oportunidade de refazermos a nossa história, de continuarmos aqui, nosso querido planeta Terra, amando as pessoas das quais nós convivemos. Que o nosso Mestre Jesus, nosso Cristo amado, possa sempre nos orientar, nos guiando, nos curando, nos tranquilizando as nossas dores morais e físicas. Que a espiritualidade amiga, nossos anjos de guarda, nossos mentores, que sempre estão aqui com a gente, possam nos inspirar na noite de hoje, que possamos hoje sermos curados das nossas enfermidades morais e espirituais. Que Mãe Maria, Mãe Santíssima, acolhedora, sempre esteja conosco, nos auxiliando, conduzindo nesses momentos tão difíceis que na hora nos somos apresentados. Mãe Zeferina possa guiar a cada um dos seus fiocos nessa semana, que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, então, como vos falei no início deste vídeo, lei do trabalho. É muito interessante. Hoje vamos abordar o tópico necessidade do trabalho, né? Porque é uma necessidade do homem, né? Não me apresentei, eu sou Júnior Leói, né? Vocês veem aí o texto, né? Trabalhador aqui do Centro Espírita. Então, a necessidade do trabalho é algo inerente não só à nossa sobrevivência, né? Mas também à necessidade do nosso espírito, né? Que a gente vai ver aqui mais na frente o porquê, né? Por que é a sua importância, né? Bom, então a gente vai aqui seguir os slides, o nosso bate-papo de hoje. E agora, né, a gente traz aqui algumas perguntas, né, que irão direcionar a nossa conversa, como já foi dito no começo. Nosso material de hoje é tirado do livro dos Espíritos, né? Para quem não conhece, o livro dos Espíritos foi codificado, né, escrito através de Allan Kardec, né, através de uma reunião de vários espíritos, na qual foi se perguntado sobre muitos temas da vida, né? E o trabalho foi também uma necessidade. Então a pergunta 674, Kardec pergunta aos espíritos:
a necessidade do trabalho é lei da natureza, então sabemos que existem várias leis da natureza, né? Quando é uma lei da natureza, Kardec nos fala que ela é uma lei universal, ou seja, em outros mundos, em outras dimensões, em outras esferas, o trabalho também existe. Então não é coisa criada só pelo ser humano, né? Não é uma coisa criada só pelo capitalismo ou por outros sistemas. Não, é uma lei da natureza. Os espíritos respondem sabiamente: o trabalho é lei de natureza, né? Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então aqui nós temos duas partes a refletir. Primeiro, que os espíritos reforçam a necessidade, ou seja, afirmam que é uma lei da natureza, o trabalho, né? Percebam que o inverso, né, do trabalho é um estado de ócio, né? É onde a gente fica ali sem fazer nada, né? Pensando em nada, muitas das vezes caminhando para pensamentos negativos. O trabalho ajuda para que a nossa mente tenha algo ali a pensar de produtivo, né? E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, né? Às vezes aquém das suas necessidades, né? Para satisfazer de alguns bens que também podem ser inúteis. Mas reforça-se que há necessidade de trabalho, não só para a subsistência, né, do ser humano, mas também para o desenvolvimento espiritual, que a gente vai comentar mais à frente. O fato é que os espíritos afirmam que o trabalho é lei da natureza, portanto, é uma lei que Deus instituiu a todos nós. Na pergunta 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. O Kardec faz uma pergunta interessante, né? Será que o trabalho só abriga na esfera material, né? Então, o que os espíritos respondem? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Tal ocupação útil é trabalho. Então, olha que interessante, né? Quando o corpo encarnado trabalha, ele não está apenas desenvolvendo a sua parte material, mas também o seu espírito, né? Nós já sabemos, né, que nós todos somos espíritos, né? Por ora encarnados aqui na Terra, com a missão de aprendermos, né, a espiarmos com um propósito específico, né? Que não vem ao caso entrarmos com mais detalhe nesta palestra. Mas o fato, por sermos espíritos, temos a necessidade de trabalho. Até porque quando desencarnarmos, né, quando formos para o plano espiritual, lá também trabalharemos, né? Como muitos pensam em outras religiões, né, que o sujeito acha que quando morre, desencarna, irá para um céu, né, que ficará o dia todo deitado, escutando música, né, comendo uma uva, um céu idealizado por muitos que não existem. Chegando lá, os espíritos irão trabalhar, né? Trabalhar para o bem da humanidade, para o bem de si mesmo. O que não falta é posição e trabalho no plano espiritual, aqui na Terra também. Então, trabalhando, nós desenvolveremos também o nosso espírito. Ele faz uma afirmação: toda ocupação é útil, é trabalho. Então, aquele que se põe a trabalhar não só de forma remunerada, mas, por exemplo, né, você pode trabalhar numa instituição de caridade,
é útil, né? Você se faz útil à sociedade, ao irmão que necessita por esse momento. Então, qualquer trabalho, desde o que paga menos ao que paga mais, se for um trabalho de forma ética, né, que não possa prejudicar o próximo, todo trabalho, com certeza, é útil. Então, seguindo aqui para a nossa palestra com outras perguntas, né? Refletiremos agora sobre a pergunta 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Olha que interessante. Por que Deus, né, coloca o trabalho nas nossas vidas? Interessante. Então, os espíritos, eles nos respondem por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, otorgou Deus a inteligência para suprir sua alimentação, mas é sempre um trabalho. Então, vamos aqui analisar por partes, né, essa resposta dos Espíritos quanto à importância do trabalho, né, que Deus nos coloca. Bem, ele fala, né, que é uma consequência da natureza corpórea, ou seja, nós espíritos encarnados necessitamos do trabalho como forma de desenvolvimento do nosso corpo, né? É natural que a gente precise trabalhar por muitas razões, né? Como, por exemplo, para o nosso autossustento. Devemos trabalhar para conseguir, né, o pão de cada dia, né, o nosso salário, para que a gente possa comprar o nosso alimento, né, comprar nossas roupas, cercar de algumas coisas que são importantes, um remédio, né? Então, é consequência da natureza corpórea. Também ela pode ser uma expiação, né? Para quem não sabe, para quem está tendo contato com esse nome perante aqui a doutrina espírita, expiação é um ato pelo qual nós encarnamos e temos a necessidade de quitar nossas dívidas pretéritas ou de outrora, na qual a gente sente a necessidade dada por Deus de termos aí algumas moléstias físicas, espirituais, psicológicas, né? E o trabalho, ele pode ser usado para estas questões. Vou dar um exemplo melhor. Digamos que em uma vida pretérita, né, para quem possa estar aí, né, com a cabecinha confusa, né, o princípio da reencarnação diz que o espírito teve outras vidas físicas, né, ou aqui ou em outro planeta, e que estas vidas tiveram seus atos que tiveram suas consequências. Então vamos supor que um espírito em uma vida anterior ou anteriores tenha cometido alguns equívocos, né? Por exemplo, na vida anterior, um espírito que tinha uma posição econômica bastante avantajada, por exemplo, era um dono de uma grande indústria, né? E este homem maltratava seus empregados, né? Humilhava-os, não pagava os salários, mantinha condições insalubres aos seus trabalhadores, muitos morriam por conta da falta de segurança, ou seja, não cumpriu com a riqueza e as condições e responsabilidades que Deus o deu. Então ele volta, reencarna aqui na Terra, um exemplo, né?
E agora o que vai acontecer? Ele vai ser colocado num emprego bastante difícil, né? Um trabalho que paga mal, que ele é explorado, que ele trabalha muitas horas além do permitido pela lei. Por quê? Para ele aprender, né, a lição do que ele fez em vidas pretéritas. Então ele está expiando na forma do trabalho, certo? Bom, e o homem, sem o trabalho, ele permaneceria ao equivalente ao estágio da infância, sabe? Veja que quando uma criança não trabalha, ela pouco desenvolve, né? Em todos os aspectos, né? Nas relações sociais, nas suas emoções, na sua inteligência mesmo, digamos, específica, né? Enfim, ela não consegue avançar nesse estágio, né? Logicamente, essa passagem da infância ela vai ser gradual, né? Mas imagine, né? Vamos aqui fazer uma viagem para a origem da vida aqui na Terra. Se os primeiros homens, né, os Australopithecus, se eu não me engano, não trabalhasse, não desenvolvesse, né? Se de lá para cá não houvesse o trabalho, como que seria hoje a vida, né? Estaríamos ainda nas mesmas condições, né? Com ainda homens de cavernas, né? Então, o trabalho realmente é uma necessidade para a própria evolução da sociedade, né? Bom, e aqui também fala, né, a questão do alimento, da segurança e do bem-estar, né? Que a gente já falou no slide anterior, que trata da nossa subsistência, né? Trabalhamos também para comprar nosso alimento, para comprar uma casa, né? Para nos abrigarmos do frio, do sol, para comprar roupas, para a nossa vestimenta, enfim, né? O trabalho serve também para o nosso bem-estar. E também Deus, tão maravilhoso que dê aos fracos de condição física a inteligência, né? Existem dois tipos de trabalho, né? Os trabalhos psicológicos e aqueles trabalhos mais manuais. Mesmo o trabalho manual requer inteligência, logicamente, né? Então, não há trabalho maior ou melhor. Há trabalho, né? Uns usam mais o lado da intelectualidade, outros usam mais o lado do físico, mas ambos, com certeza, exercem as duas funções, certo? O importante é que Deus impõe o trabalho ao homem como uma forma de progresso, tanto do corpo, mas principalmente do espírito. Vamos aqui dar procedimento, né? Aqui já quase encerrando nosso bate-papo, trazendo mais esse slide, que é da pergunta 679. É isso? Então Kardec pergunta aos espíritos: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência? Então Kardec aqui pergunta àquelas pessoas que veem com certa independência financeira, né? Ou seja, uma quantidade de dinheiro suficiente para a sua subsistência e de muitas outras pessoas, né? Então os espíritos respondem: do trabalho material, talvez, né? Não precise. Não. Porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios que dispunha, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes, né, a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito. Olha que interessante, né? Então, aqueles que não têm a necessidade do trabalho físico, né,
mas ele tem uma responsabilidade, né? Ele tem que colocar essa riqueza em favor do desenvolvimento dos outros irmãos, né? Então aqui vamos dar um exemplo, né? Imaginemos que um sujeito, né, multimilionário, não precisa mais trabalhar, não precisa mais acordar cedo, né? Mas ele pode o quê? Fundar uma instituição de caridade, uma instituição filantrópica, né, que possa atuar na área da educação, né? Ele pode ser um palestrante motivacional, usar da sua inteligência financeira para ajudar outras pessoas. Ele pode investir em pesquisa científica, né, para algum tipo de doença. Ele pode construir moradias em cidades com condições muito ruins, as pessoas necessitadas. Ou seja, com o seu dinheiro, né, com a sua disponibilidade em excesso, ele pode ajudar uma coletividade muito maior, né? Então, assim, é um trabalho também, né? Trabalho intelectual, trabalho de caridade é também um trabalho. Então, você aí que está assistindo essa palestra, que tem uma sobra aí financeira, né? Atente-se a esses detalhes, porque também a nossa riqueza é dada, tudo tem um propósito, né? Tanto a pobreza quanto a riqueza. Então, é mister observar que ela não foi dada à toa, né? Não foi porque a gente é inteligente demais, porque somos bonitos, porque nascemos numa família X ou Y. Não. Deus lhe deu um propósito, né? Então cabe a nós refletirmos sobre ela. Ok? Então, pessoal, essas foram algumas perguntas que, ao meu ver, foram retiradas do Livro dos Espíritos para fundamentar a nossa reunião pública de hoje. Então, aqueles que se quiserem aprofundar mais no tema, né? O Livro dos Espíritos é um livro que já está em domínio público, ou seja, é permitido você baixá-lo de forma gratuita, né? Sem nenhum problema com os direitos autorais na internet, né? E aí você vai ver lá no índice, né? E procurar diretamente logo no número de questões, né? Na família dos 600, como a gente falou aqui, e ler com mais calma, né? Aprofundar. É um tema importante, porque faz parte do cotidiano de cada um, né? O trabalho, mesmo aquele que ainda não trabalha de forma formal, mas um dia terá a oportunidade. Também, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode colocar aqui nos comentários da palestra, que a gente vai responder, tá? E para finalizar, de fato, trouxe aqui alguns pensamentos de algumas pessoas ligadas de grande relevância, né, no cenário espírita, e não espírita, mas de uma espiritualidade enorme. Então, vamos lá, esse que eu estou aqui por cima da foto, né, é o Buda, né? Citações sobre o trabalho. Então, Buda fala aqui: nossa tarefa é descobrir o nosso trabalho e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Que Buda fala do trabalho, né, como uma vida, né? Trabalho no sentido da nossa vida. Já Emmanuel, né, um espírito que foi mentor de Chico Xavier, né, fala assim: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é dispensável à manutenção do corpo físico. Então, é lei de natureza, né? Reforçando aqui, Emmanuel, a luta e o trabalho são imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito. Já o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes ensina-nos a trabalhar mais e a produzir mais, a fim de conquistarmos recursos maiores, tanto quanto nos seja possível receber. Concede-nos mais trabalho para sermos mais úteis. Aqui, doutor
está falando de todos os tipos, né? Tanto do cunho espiritual quanto material, né? Sempre ponderando um equilíbrio. Joana de Ângeles, né, mentor espiritual de Divaldo Franco, fala: o trabalho é, ao lado da oração, mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Vou colocar aqui também uma frase da nossa querida mentora espiritual da nossa casa, Mãe Zeferina, que fala, né, o trabalho é a solução, né? Então, com esses pensamentos, encerramos aqui, né, a nossa reunião pública de hoje. No final, teremos aqui o passe virtual, bem como a magnetização da nossa água. Então, pessoal, peço que curtam, né, nossa reunião, se inscreva no nosso canal no YouTube, se você estiver aqui pelo YouTube, né? E se você estiver pelo Facebook, siga o nosso canal, porque é importante, né, que mais pessoas possam também ter contato com esses vídeos, né? Possam ser levados a muitas outras pessoas. Tudo certo? Tudo jóia? Então vamos aqui finalizar com a minha fala, a prece final, mas logo terá o passe e a frutificação da água. Então, neste momento, queremos agradecer nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade do trabalho de hoje, nosso Mestre amado Jesus, que, através de seus mensageiros, nos trouxe mensagens muito edificantes, né, para entender o conceito do trabalho, a sua necessidade, tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso corpo espiritual. Também quero agradecer aos trabalhadores espirituais do Centro Espírita Passo de Luz, que estiveram na casa dos nossos queridos irmãos que estão em tratamento espiritual, e todos aqueles que nos deram a oportunidade de chegar ao seu lar através desta reunião pública. Agradecemos também a todos os mentores da nossa casa, Mãe Zeferina, Maria Mãe Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, e a todos os irmãos espirituais que formam a nossa equipe. Então, que levemos o trabalho como a solução, como diria a Mãe Zeferina. Fiquem todos com Deus, que Jesus possa abençoar todos com a paz do nosso Pai. Fiquem todos com muita paz no coração de vocês. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco,
trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.